Fala galera, e aí, beleza? Vamos aqui falar mais sobre Segunda Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra, né? Aconteceu lá nos palcos europeus, né? Alguns chamam de teatro europeu, certo? Então aqui vamos para a segunda parte da Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos lá dar continuidade e a gente parou lá quando, né, as forças nazistas invadem a França e a França assina um armistício assina um armistício, né, de pacto de não agressão com a Alemanha. A Alemanha estabelece uma base na França, e é muito importante essa base na França, porque essa base na França, a França é próxima à Inglaterra, né? E o grande foco da Alemanha na Europa era dominar a Inglaterra, certo? Então vamos lá, vamos ver como é que isso se desenrola. Então aí a gente tem, né, aí a França, né, sendo invadida, né, por Hitler, e Hitler vai voltar seus olhos para a Grã-Bretanha, enfim. Mas a Força Aérea Britânica, ela é bem eficiente nesse momento, né? E Hitler, ele tem a sua primeira derrota, né, diante das forças aliadas. Mas de qualquer forma, ter dominado a França foi algo realmente muito importante para a força do eixo, né? Do eixo. Então vamos lá. A segunda fase, vamos para a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, certo? Então vamos lá. A segunda fase vai se dar entre 1941 e 1943. O equilíbrio das forças, das forças, claro, dos aliados, né, e do eixo. O equilíbrio das forças caracteriza a segunda fase da Segunda Guerra. Essa etapa se inicia em 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães e termina em 1943, né, com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, que hoje é chamado de São Petersburgo, Moscou, né, capital, Ucrânia e o Cáucaso, né. A entrada do exército alemão ocorreu na Ucrânia. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia, e posteriormente seguiu para Leningrado, hoje em dia São Petersburgo. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou em dezembro de 1941, foram contidas pelo Exército Vermelho. Então, a invasão alemã na União Soviética, né, está aqui nessa figura, né, uma tentativa de se reabastecer em petróleo e cereais. Em 22 de junho de 1941, os exércitos do eixo, né, lembrando sempre que o eixo Alemanha, Itália e Japão, certo? Formam um eixo, lançam-se à conquista do território soviético com a chamada Operação Barbarossa. Contavam com 108 divisões entre tropas alemãs, italianas, húngaras, romenas e finlandesas, né? O eixo já tinha dominado a Romênia, já tinha dominado a Hungria, já tinha dominado a Finlândia, no total de mais de 3,5 milhões de soldados. Então, Hitler, ele rompe com o acordo que ele tinha feito com Stalin, um pacto de não agressão, e para se reabastecer de mantimentos, de cereais e de petróleo, ele parte para invadir a União Soviética, né? Começa em 1941 e termina em 1941 e termina em 1943 com a capitulação da Itália. Lembrando que capitular, né, capitulação no contexto da guerra quer dizer rendição. Então, mais uma palavra para vocês aprenderem aí, tá? Capitulação quer dizer rendição. Então, essa segunda fase de equilíbrio vai começar em 1941 com a invasão da União Soviética pela
pelas forças do eixo e vai terminar em 1943 com a rendição da Itália diante da força dos aliados, certo? Ainda sobre a segunda fase, né? O equilíbrio, sim, importante falar aqui sobre isso, né? O grande objetivo da Operação Barbarossa é dominar Moscou, a capital da União Soviética, da Rússia, né, da União Soviética. Só que o Exército Vermelho vai conter essa invasão, né? Vai conter essa invasão. O Exército Vermelho, que é o exército da União Soviética, certo? Bom, o equilíbrio das forças caracteriza a segunda fase da Segunda Guerra. Opa, peraí. Na verdade, isso aí, desculpa eu repetir essa página, essa parte aí do slide, tá bom, gente? Mas é a mesma coisa, né? E essa imagem ficou famosa, né? Diante da vitória, né? Daí evitar essa entrada das forças do eixo na União Soviética, a bandeira, né, da União Soviética estendida sobre a cidade de Moscou. Com a vitória soviética em Stalingrado, os nazistas não conquistaram mais nenhum território, né? Os soviéticos venceram os nazistas em Stalingrado, né? Atual São Petersburgo. Então, a grande derrota, né? Uma das maiores derrotas, até talvez a mais importante derrota que vai começar a findar a Segunda Guerra Mundial, né? Ou pelo menos começar a enfraquecer as forças do eixo, foi porque esse exército, né? esse conjunto, né, das forças do eixo, né, com milhões de soldados, Hitler tinha certeza que ia conseguir invadir, né? Dominar a União Soviética, conquistando sua capital. Só que o Exército Vermelho, né, o Exército Soviético, ele era inferior do ponto de vista armamentício, né, do ponto de vista bélico, né, das armas, mas era muito superior em números e também é um exército muito orgulhoso, né, e era um exército puramente soviético, enquanto a força da invasão do eixo era composta por soldados de países que haviam sido invadidos por Hitler, né, pela Alemanha. Então, o comprometimento do Exército Vermelho era muito maior do que o comprometimento de boa parte do exército do eixo, que era composto por países como a Hungria, como a Finlândia, né, que foram países invadidos, né? Então os soldados não estavam ali por acreditar na causa nazista, e sim porque foram países invadidos, tá? As batalhas no Oceano Pacífico, tá? Então é o seguinte, paralelo ao conflito na Europa, né, ao mesmo tempo que estava acontecendo o conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham relações estremecidas, né? Vale lembrar que tanto o Japão fica no Oceano Pacífico e a costa oeste dos Estados Unidos também fica no Oceano Pacífico, certo? O mundo ele é redondo. Quando a gente abre o mapa mundi, né, a gente pensa que dá a impressão que o Japão é distante dos Estados Unidos, mas pensando que o mundo é redondo, né, apesar dos terraplanistas, né, pensando que o mundo é redondo, né, o Japão é muito próximo aos Estados Unidos, né, porque os dois são banhados pelo Oceano Pacífico, né. Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China em 1941 e a Indochina francesa. Como consequência, em novembro daquele ano, ou seja, de 1941, os Estados Unidos decretaram um embargo comercial ao Japão. Quer dizer, os Estados Unidos pararam de estabelecer relações comerciais com o Japão e aconselharam
os países aliados aos Estados Unidos a também pararem de fazer comércio com o Japão. O nome disso é embargo econômico, tá? Embargo comercial, exigindo a desocupação da China e da Indochina, né? Então essa foi a resposta que os Estados Unidos deu, não uma resposta armada, mas sim uma resposta econômica, né? Um bloqueio econômico. Em meio às negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Japão, o Japão, bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Né? Havaí é um arquipélago que é um estado norte-americano e é muito próximo ao Japão. Quer dizer, é mais fácil o Japão chegar, né, ao Havaí, né, que é no meio do Oceano Pacífico, do que chegar à costa americana. Então a base naval de Pearl Harbor, né, no Havaí, e foi atacada pelas forças nipônicas, né, da Força Aérea Japonesa. E prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico. Diante do ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Então foi nesse momento em que os Estados Unidos estavam ainda numa posição de neutralidade em relação à guerra, né? Mas depois desse ataque, a base naval de Pearl Harbor, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. Mas como o Japão faz parte do eixo, automaticamente a guerra foi declarada também à Alemanha e também à Itália, né? E aí, nesse momento, os Estados Unidos passam a fazer parte dos aliados, junto com a Inglaterra, a União Soviética e essa França invadida, mas que tinha uma resistência francesa, né? Existiam vários franceses que resistiam, que combatiam o nazismo, as forças do eixo dentro da própria França. Bom, os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de Singapura, a Birmânia, a Indonésia e as Filipinas, tudo ali nos arredores do Oceano Pacífico. No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e as ilhas do Oceano Pacífico, que pertenciam à Grã-Bretanha, né? Ou seja, né, pertenciam à Grã-Bretanha, então estava atacando os aliados, né, tomando o território da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, Inglaterra, é a mesma coisa. Vamos lá. E aos Estados Unidos, ilhas do Oceano Pacífico que pertenciam tanto à Grã-Bretanha quanto aos Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Já que os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, os aliados do Japão também declaram guerra aos Estados Unidos, que eram a Alemanha e a Itália. Até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 125 milhões de habitantes. O Japão fez um estrago, né, tomando territórios pertencentes à China, pertencentes aos Estados Unidos da América e pertencentes também à Grã-Bretanha. O Japão dominou o Pacífico, né? E essa cena que a gente tem aqui, essa imagem, é de um ataque dos Mitsubishi, dos aviões japoneses, aos porta-aviões americanos, né? Nas águas do Oceano Pacífico. Aí acontece o momento da virada, a derrota alemã na União Soviética, né? O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar no final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. As forças britânicas
e americanas também têm êxito na Líbia e na Tunísia. A partir do norte da África, os aliados desembarcam na Sicília e invadem a Itália. Então começa a virada, né? A derrota da alemã a derrota alemã na União Soviética, né, barrada pelo Exército Vermelho, tem um impacto muito grande na Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente tem aí aqui eu botei para vocês perceberem a batalha de Iwo Jima, né? Que foi uma batalha que aconteceu entre as forças do Japão, né, as forças dos aliados, né? E aqui Stalingrado, a batalha mais sangrenta da história, que acontece, né, na União Soviética. A partir da capitulação da Itália, da rendição da Itália, na Segunda Guerra Mundial, entra na terceira fase, e termina com a rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Benito Mussolini, que durou de 1883 até 1945, passa do século XIX para o século XX, né? É destituído pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 1943. No norte do país é proclamada a República de Saló, um estado reconhecido somente pelos países do eixo, né? Então, no sul da Itália é decretada uma república que é só reconhecida pela Alemanha, pela própria Itália e pelo Japão, certo? Em setembro do mesmo ano, a Itália firma o armistício com os aliados, ou seja, firma um pacto de não agressão, né? A Itália não ataca os aliados, ou seja, não ataca os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética. E o Brasil também já fazia parte, nesse momento já fazia parte dos aliados, e os aliados também não atacariam mais a Itália. Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à Alemanha em outubro de 1943, já que o Mussolini foi deposto pelo rei Vítor Emanuel. E o Vítor Emanuel coloca, então, a partir daí, a Itália do lado dos aliados, né? Em abril de 1945, depois da captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia. Então, vão acontecendo vitórias dos aliados paralelas, né? Ao mesmo tempo, né? Em diversas partes do palco da Segunda Guerra Mundial. A gente tem a primeira figura lá em cima, o Hitler e o Mussolini, né? E na segunda figura a gente tem o cerco que as forças dos aliados fizeram à cidade de Berlim, capital da Alemanha, certo? E a gente vai ter o dia D, né? Que vai ser um marco na história da estratégia, da audácia, né? Da história das guerras mundiais, né? Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e na história das guerras, né? Foi um plano muito arriscado, né? O dia D. No dia 6 de julho daquele ano, ocorreu o dia D, como é chamado, desembarque do exército aliado na Normandia, que no litoral da França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Então, o dia D foi um desembarque, né, dos aliados nas praias da Normandia, né, no litoral da França. E ainda na Europa, né, mesmo em 1945, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 45, e conquista a Alemanha e derrota o Terceiro Reich. Então, quem provoca a derrota do Terceiro Reich, né, que é esse domínio alemão, domínio nazista, é o exército alemão. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. Em 8 de maio de 1945, o conflito da Segunda Guerra Mundial termina na Europa, né, com a conquista
da Alemanha pelo exército soviético. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e no fim de 1944 conquistam as Ilhas Marshall, Carolinas e Marianas e Filipinas. A Birmânia é conquistada em 1945 e a ilha de Okinawa é ocupada. Então, aí começa a derrocada final, várias derrotas sendo sofridas pelas forças do eixo. Só que a gente tem o dia D, né? O dia D foi a maior operação militar e aeronaval da história. 155 mil homens, né? Com 14.200 barcos e 60 navios e milhares de aviões. Aqui a gente tem uma foto da chegada dos aliados às praias da Normandia, certo? Aqui está a Normandia, Reino Unido, né? E aqui é a praia da Normandia, onde foi provocada uma das maiores derrotas da Alemanha e a libertação da França, que estava sendo ocupada, né, já há anos. Sem perspectiva de capitular, né, de se render, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima e em 9 de agosto fazem o mesmo em Nagasaki. A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito no Pacífico. Então, os Estados Unidos, né, inaugura a guerra atômica, né, explodindo 2 bombas nas 2 das maiores cidades do Japão, né. A maior, é claro, é Tóquio, né, mas as 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki. E a gente tem, né, o cogumelo atômico, né, formado pela explosão da cidade de Nagasaki, e esse segundo cogumelo atômico na cidade de Hiroshima. Chama de cogumelo atômico porque, né, a fuligem que sobe da explosão, né, forma o formato de um cogumelo. Nós temos aí nessa fotinha da parte de cima, são os escombros de Nagasaki, e na parte de baixo os escombros da cidade de Hiroshima. Então, em 2 de setembro de 1945 chega ao fim o conflito no Oceano Pacífico. Né? E a gente vai entrar, né, com o Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá certo? O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, inicialmente, o Brasil se manteve neutro na guerra, mas diante do bombardeamento de vários navios brasileiros, o governo de Getúlio Vargas declara guerra ao eixo. A participação ficou a cargo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, formada em 9 de agosto de 1943 e integrada por um contingente de 25.444 soldados brasileiros, permanecendo em combate durante 7 meses. 3.000 soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram nas batalhas no Brasil, principalmente na Itália, né? Então a gente tem ali em cima o símbolo, né, da FEB, que é uma cobra fumando, né, que era um ditado na época, né? Hoje em dia a gente fala que o bicho vai pegar. Naquela época se falava que a cobra ia fumar. E aí está uma foto de uma parte do contingente do exército brasileiro na invasão, né, na tomada da cidade de Monte Castelo, né, na Itália, que foi uma das maiores vitórias do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e a gente operou na Itália. As consequências da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo contemporâneo, né, que é o mundo que nós vivemos. A Alemanha não foi declarada culpada da guerra, mas no conflito anterior. Porém, passou por um profundo processo de depuração ideológica, né? O nazismo, o que é o nazismo, né, gente? O nazismo, ele é uma ideologia que diz que os judeus têm que ser exterminados e que existem raças humanas inferiores que merecem a escravidão ou ser exterminadas, né?
a raiz de todo mal, né? Todo preconceito que é ruim são essas ideologias nazifascistas. Os países europeus se encontravam destruídos. Então a Alemanha teve que fazer um processo de rever, né, a sua ideologia, né? Que ideologia era essa? Os países europeus se encontravam destruídos, né? Nessa foto, na parte de cima, a gente percebe a destruição, né, de uma cidade na Inglaterra. Somente com a ajuda americana, através do Plano Marshall, foi possível a reconstrução europeia. Os Estados Unidos fazem vários empréstimos aos países europeus, já que os Estados Unidos foram para a Segunda Guerra Mundial, mas a guerra de fato não aconteceu dentro do território geográfico dos Estados Unidos da América do Norte, né? Então, os Estados Unidos não foi atingido, né, pela destruição que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e se tornou um país muito estável, economicamente estável. Então os Estados Unidos emprestam dinheiro para a Europa, para os países da Europa se reerguerem, né? Também foi concretizada a criação de um fórum internacional, a Organização das Nações Unidas, chamada de ONU, que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar uma guerra. Então criou-se a ONU, né, que já sede em Nova York, para que antes que haja conflito possa haver todas as negociações possíveis, né, nesse campo de neutralidade, né, que seria a Assembleia da ONU. No entanto, o grande vencedor da contenda foram os Estados Unidos, que não tiveram seu território invadido, né, exceto o Havaí. Dessa maneira, o país não acumulava grandes perdas materiais comparado aos países europeus. Quem saiu quase ileso da Segunda Guerra Mundial, dois aliados, foram justamente os Estados Unidos da América do Norte. A Europa também foi dividida em dois blocos econômicos, de acordo com o país que libertou e ocupou as nações. Os países do leste europeu, como a Polônia, a Hungria e a Romênia, passaram a sofrer a influência da União Soviética e constituíram governos de caráter socialista. Já países como a França, a Bélgica e a Holanda, que se viram ocupados pelos Estados Unidos, inauguraram a época do estado de bem-estar social. O confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como a Guerra Fria. Então, assim, a União Soviética foi responsável por libertar alguns países. Então a União Soviética, ela influencia os países que ela libertou. E os Estados Unidos a mesma coisa, influenciam os países que ela ajudou, né, a libertar na Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra, começa um outro conflito, mas no campo ideológico, sociológico e econômico, que vai se chamar Guerra Fria. O confronto entre as duas superpotências mundiais. Então aqui a gente chega ao fim, né, desse nosso assunto, né, muito legal, muito maneiro, que é a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então me despeço aqui de vocês, certo? Fica aqui meu grande abraço fraterno a todos e todas. Foco. Vamos continuar na luta, continuar focados. Vida longa e próspera. E eu fui.